Meu nome é Viviane Scarabelli e eu convido você a participar dessa oficina online sobre aquarela, pintura em aquarela. Vamos começar o nosso curso e eu peço que você fique super à vontade, que você sente, se acomode bem, pode pegar um caderninho para anotar e assistir quantas vezes for necessário para você ir aprendendo sobre esse curso, né? Curso básico de aquarela. Eu vou começar, antes de eu falar dos materiais, eu quero falar um pouquinho sobre o que é a pintura em aquarela. Eu vou falar rapidamente. Se você está assistindo esse vídeo e você já sabe sobre o assunto, ótimo. Se você não sabe, eu vou tentar explicar para você resumidamente o que é a pintura em aquarela, com tinta aquarela, ok? Lembrando que existe, né, uma grande variedade de pinturas, pintura com tinta a óleo, com tinta acrílica, e hoje nós vamos falar necessariamente da pintura com tinta aquarela, ok? Com tinta aquarela. A tinta aquarela é uma tinta que ela é diluída em água, então como por exemplo a tinta a óleo, que nós usamos para pintar quadro, a gente dilui com solventes. Já a tinta aquarela, a gente dilui apenas com água, ok? Só com água. Ó, aqui é um exemplo de tinta aquarela em pastilha, onde a gente dilui com água, então, logicamente, água não pode faltar para quem é aquarelista ou quem trabalha com aquarela, ok? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de pinturas com aquarela. A aquarela, ela é uma técnica que ela é muito leve, ela trabalha com a transparência. Lembrando que o branco, a gente praticamente nem usa tinta branca, porque o branco geralmente é o branco do papel. Aqui nessa arte que vocês estão vendo, que eu fiz, é uma arte que eu acrescentei outros materiais. Então você tem também essa possibilidade. Quando você está fazendo a sua pintura com aquarela, você pode acrescentar outros materiais também, né? Então aqui no caso, para fazer essas estrelinhas, não sei se a câmera está focando, aqui desse céu todo colorido, ó, o céu todo feito com aquarela, a arte toda foi feita com tinta aquarela. Mas tem alguns detalhes, como por exemplo essas estrelinhas no fundo aqui no céu, que eu utilizei caneta gel branca, tá? Que é essa caneta aqui, caneta gel branca. Ok? Então eu posso utilizar uma diversidade de materiais sobre aquarela ou misturando as técnicas e aí vou estar criando uma técnica mista. Mas também, logicamente, eu posso fazer a minha arte só com tinta aquarela. Nessa arte aqui, fica bem explícito, porque a aquarela trabalha muito com as manchas. E eu falo sempre para os meus alunos que é uma técnica que você não consegue dominá-la. Porque quando você dá uma pincelada, depois na hora dos exercícios vocês vão perceber. Quando você dá uma pincelada com o pincel e com a tinta, né? Você nota que a aquarela, ela vai tomar vida própria. Você nunca sabe o resultado dela, porque as manchas que vão se criando é algo que vai se criando naquele momento que você faz a obra, né? Então sempre para mim é uma novidade e é uma técnica que ela, como eu disse para vocês, trabalha com a transparência, sendo que eu posso também deixar a pintura com a tinta menos transparente e mais, como que eu posso dizer, acrescentar mais tinta. Eu posso deixar mais leve, com menos tinta, mais transparente, ou eu posso colocar camadas, deixo secar, vou acrescentando outras camadas
e deixando ela mais espessa, certo? Aqui, ó, como vocês podem ver, é uma lista, né, uma cartelinha de cores, porque geralmente quando eu compro uma paletinha de aquarela, essa daqui, se eu não me engano, é dessa paleta aqui. É isso mesmo, da Kohinoor Brilhante. É essa paletinha aqui que ela vem nas rodelinhas, tá vendo, ó? E é bom porque é fácil de você levar, ó. São as cores. Então, quando eu compro, geralmente eu até peço para que você faça isso também, se você quiser, para você conhecer as cores. Então, você vai passando, tá vendo? As cores, experimentando e vendo como são as cores, se são agradáveis a você ou não. Essa em si, essa paletinha aqui da Kohinoor Brilhante, porque eles vendem também uma paleta parecida com essa, da mesma marca, que não é a Brilhante, que é mais opaca, tá? Essa aqui é uma das minhas preferidas. Eu gosto bastante dessa paleta, porque eu gosto muito de cores. Então, como eu gosto de trabalhar com cor, cores bem vibrantes, eu acho que essa paletinha, ela atende bastante o que eu quero, né? Onde eu quero chegar, que são as cores, olha, tá vendo? Então, geralmente eu vou fazendo isso com outras marcas também, ó. Essa daqui é da Sakura, ó, tá vendo? Essa aqui são manchas da Pentel. Olha só que interessante. Então, como eu estava dizendo para vocês, a aquarela você vai colocando, acrescentando água. Quanto mais água você acrescenta, mais a mancha vai se expandindo e mais transparente, logicamente, ela vai ficando, ó, tá vendo? E mais clara. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Essa cor aqui, essa tonalidade, uma espécie de um cor-de-rosa, vamos dizer assim. Essa cor tá bem clara e transparente porque eu acrescentei bastante cor. Aqui ela está mais carregada, tá? Está mais carregada a cor, ó. Então, enquanto aqui a cor tá bem diluída, aqui ela tá mais carregada. Então, isso significa que quanto mais água eu acrescentar, mais transparente fica a minha pintura. E se eu quiser passar por cima dessa cor, eu posso vir com outra camada. Interessante deixar secar e depois eu venho com outra camada. Alguns artistas até fazem o uso do secador de cabelo para ajudar a secar mais rápido, tá? Para quem tem pressa, etc. Às vezes está com uma encomenda e precisa entregar. Então pode fazer isso também. Essa pintura aqui que vocês estão vendo, na verdade, é um exercício que eu fiz com as manchas, utilizando a aquarela líquida, que depois eu vou mostrar para vocês os tipos de aquarela que existem no mercado, tá? Ó, e você pode também comprar as cores principais, as primárias, né? E depois dela ir fabricando as outras e criando as outras. Ó, mais um exemplo aqui, ó, tá vendo? Aí você vai perguntar, Vivi, eu posso fazer misturas? Logicamente que sim, você vai com aquarela ir fazendo, trabalhando misturas. Mas se eu for falar para você um dos pontos fortes da aquarela, eu diria que a pintura em aquarela é uma técnica que lida, né, com a transparência, é uma técnica leve, delicada, suave, bastante suave e é o que eu digo sempre, é uma técnica que você não consegue dominá-la por completo, ela é muito livre. Por isso que muita gente gosta de trabalhar com aquarela e diz que a aquarela é uma terapia, porque ela realmente, quando a gente está trabalhando com aquarela, eu já notei isso nos alunos, ela deixa a gente mais calmo, porque a mancha parece que vai dançando no papel, ela vai se criando no papel, vamos dizer assim. Cada vez que eu vou acrescentando água e eu coloco a tinta, eu vejo que as manchas vão se criando. Através das manchas vão se criando formas que eu só vou descobrir o resultado, só vou ver o resultado quando secar. Então olha que interessante. Durante o processo eu vou trabalhando, claro,
Lógico que conforme você vai treinando bastante, você vai conseguindo ter mais habilidade com o pincel, para lidar com a tinta, mas mesmo assim, com tempo ou experiência, eu vejo que a aquarela é uma técnica que praticamente eu diria que é uma técnica corajosa, é uma técnica livre, porque a partir do momento que a mancha vai para o papel, ela se forma, ela não, você não consegue a descobrir ao certo como ela vai ficar, porque ela não fica do jeito que você colocou. Você pega o pincel e dá uma pincelada com uma outra tinta, vamos dizer uma acrílica, você pega uma acrílica pura e passa, né, é uma tinta mais espessa, ela fica daquele jeito, você sabe que ela vai ficar com aquele resultado. Já a aquarela não. Se eu pegar a tinta, passar a pincelada aqui, a forma, a mancha vai se criando à sua frente. E isso é lindo, isso é maravilhoso, não é? Então, a aquarela é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês do que é essa técnica tão maravilhosa, tão apaixonante, suave e tão especial, né? Eu falo especial porque eu gosto bastante da técnica da aquarela e eu espero que vocês que estejam assistindo esse vídeo, que tiverem dúvidas, podem perguntar, tem os espaços dos comentários justamente para a gente poder ir conversando, tirando as dúvidas sobre essa técnica tão querida. Eu já começo falando sobre os papéis. Quais são os papéis? Que tipo de papel eu utilizo para pintar a aquarela? Eu digo para vocês que eu tenho 2 exemplos de papéis, porque existem uma infinidade de marcas de papéis que vocês podem estar comprando e adquirindo. Porém, já peço que vocês fiquem sempre atentos à gramatura do papel. O que é isso, Viviane? É a grossura do papel, né? Se o papel for muito fino, com uma gramatura baixa, eu não consigo pintar a aquarela, porque o papel, por exemplo, uma folha sulfite. Se eu pintar a aquarela em cima de uma folha sulfite, ela vai ondular. Por quê? Porque eu vou usar água, né? A aquarela pura, eu posso usar a aquarela pura? Posso, eu posso fazer o que quiser, a arte é livre. Porém, a aquarela, geralmente, né, a base dela é água. Quando eu vou estar trabalhando, pintando, eu vou acrescentando água. E se o papel for muito fino, logicamente, ele vai enrugar, vai ficar todo ondulado e não fica interessante o resultado. Então, é legal sempre quando for comprar, deixa eu aproximar aqui da câmera, a gente comprar um papel que tenha uma gramatura acima de 300, ok? Então, existem várias marcas no mercado. Quando forem pesquisar valores, é importante você, ou numa loja física, ou agora que a gente está em pandemia, né? Não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo e que ele está sendo feito, nós estamos em época de pandemia, né, de coronavírus aí. Então você pode comprar online, fazer uma pesquisa na internet, questão de valores. Ó, eu coloquei 2 tipos de papel. Esse bloquinho aqui é da Canson, também é de aquarela, contém 12 folhas, ó, tá vendo? Deixa eu aproximar para vocês. Ele tem uma certa textura, tá? Se você abrir o papel, você vai passar a mãozinha, eu acho que a câmera não vai conseguir captar, não sei, mas se você passar o dedo, você vai sentir a textura. Tem artistas que gostam, que tem a textura, outros que preferem trabalhar com papel mais liso. Eu, Vivi, que tipo de papel que eu gosto? Eu não gosto de papel com muita textura, mas vai muito do artista, né? Então tem esse aqui, ó, essa marca, mas tem uma grande infinidade. Existem alguns papéis, esse também é da Canson, tá vendo? Que são bem caros, então os valores variam muito. Tem alguns papéis que são profissionais mesmo, que são bem caros, são feitos de algodão. Então você sente quando você dá a pincelada que ele vai tá sugando ali a água e vai estar tendo um resultado bem interessante. Nós podemos, quando a gente for usar, depois eu vou mostrar para vocês, podemos umedecer o papel antes de usar, ok?
A gente fixa ele na mesa e umedece, que pode se fazer isso também. Mas vamos lá, a questão de papel eu falei para vocês, agora eu quero falar sobre as tintas. Sobre a questão das tintas, nós temos basicamente 3 tipos de tintas. Nós temos a tinta em bisnaga, a tinta líquida e as tintas em pastilha, tá? Em pastilhinha, igual a essa daqui, que eu vou mostrar pra vocês. Então, nós temos aqui 3 tipos. Sendo que essa aquarela, que é a líquida, não é muito interessante começar com ela, a não ser que você faça muita questão. O ideal é você começar ou pela em bisnaga, que ela vem assim, ó, tá vendo? Ó? Vem em bisnaguinha, aí você vai colocar um pouquinho da tinta no godê, né? Coloca a tinta no godê, viu o que é godê, o que é isso? É uma paletinha como essa daqui, ó, por exemplo. Eu vou colocar nesses espacinhos, eu vou colocar a tinta, depois eu venho com o meu pincel, com água, né? E vou passando, né? Trabalhando, fazendo a minha arte. Lembrando que se secar a tinta, é só acrescentar água que ela vai funcionar normalmente. Então, a tinta aquarela, ela tem uma boa durabilidade, que nem essa paletinha aqui, que é uma das minhas favoritas também, que é esse estojinho Pocket, da marca Royal Talens, que é da linha Van Gogh. Aí eu já falo para vocês que quando você for comprar aquarela, você vai notar que existem linhas escolares, né, que são linhas para quem está começando, criança pode usar na escola, ou para quem quer usar, né, agregar o material, né? Essa daqui é uma aquarela muito acessível, é da marca Acrylex, custou, eu acredito que hoje eu não sei quanto que tá, mas faz mais ou menos um ano, não sei, um pouco mais de um ano que eu comprei, custou cerca de R$13 mais ou menos isso, mas não sei, né, porque tudo sobe, né, gente, os valores, então não sei se hoje ela tá nessa faixa. E é uma aquarela em pastilha. A qualidade dela, lógico que não é uma qualidade profissional, logicamente que não, né, por R$13, mas é uma tinta que tá para você, para quem tá começando e quer, né, dar o pontapé inicial, ver se gosta, se não gosta, ou então ir agregando, porque eu, por exemplo, que já estou há bastante tempo mexendo com aquarela, eu vou usando de marcas variadas, desde marcas mais baratinhas, como marcas com valor um pouquinho maior. Lógico que as aquarelas profissionais são muito caras e é bem difícil a gente acabar comprando, porque como elas são importadas, elas vêm já com um valor muito alto e fica complicado. Essa daqui, que eu mostrei para vocês, que é da Royal Talens, ela é uma linha intermediária, porque a Royal Talens tem a Rembrandt, que é uma linha profissional, mas muito cara. Essa daqui, que é a intermediária, que é a da Van Gogh, deixa eu pegar aqui para vocês a caixinha, já tá de bom tamanho. Se você, claro, puder investir numa aquarela melhor, como essa daqui da Van Gogh, por exemplo, da Royal Talens, ótimo, se você puder investir. Ah, Vivi, eu não tenho, eu tô sem dinheiro, eu tô sem grana. Essa daqui, por exemplo, é uma aquarela interessante também, né? Que é a da Pentel. Ela tem um preço, claro que não é R$13, mas ela é um pouco mais acessível do que a Van Gogh, por exemplo, tá? Então é bom você pesquisar, porque eu já falei para vocês, a questão de dinheiro é o que pega, né, na hora da aquarela, porque tem alunos que falam assim, mas eu quero fazer aquarela, mas é muito caro, professora, etc, como que eu faço? É lógico que se você não tem dinheiro, você vai acabar comprando as que são mais em conta. Essa daqui é da marca Koh-i-Noor, ó, é uma paletinha em pastilha, e eu gosto bastante dela, ela é mais opaca, eu gosto muito também. Na época que eu comprei, paguei uns R$23, R$25, mais ou menos. Hoje não sei quanto que tá saindo, tá? Tem essa daqui também da Sakura, eu não sei, essa não vou lembrar quanto custou. Olha que bonitinho o estojinho,
tá? Da Sakura. Então você abre, esse aqui é um pedaço de papel que eu coloquei aqui. Você vai ver que ela já vem com um godezinho acoplado. Esse godezinho você pode colocar aqui do lado, ó, tá vendo? Ó. E você vai trabalhar em sair, né? O artista sai para pintar, porque o artista não precisa fazer só a arte dentro dos ateliês. Claro, agora com pandemia tudo ficou mais difícil. Mas, por exemplo, numa praça, num local aberto, num campo, num jardim, eu posso trabalhar aqui com o meu godezinho, fazendo as minhas misturinhas. Por isso que também não precisa de uma aquarela com muitas cores. Pode até começar com bem menos cores, porque assim você vai trabalhando a teoria das cores. Vivi, o que é teoria das cores? Teoria das cores é aquela roda das cores, é você compreender quais são as cores principais, as primárias, secundárias, quais são as cores que se combinam entre si, que são contrastantes, né? Então tudo isso é interessante você estudar também. Aqui nesse curso, gente, eu não vou passar, como é um curso básico, não tem como eu passar todos esses detalhes, a questão da teoria das cores, etc. Mas eu sugiro que você estude isso também. É interessante você estudar as cores. Vocês vejam que tem o branco e lógico que nessa paleta aqui tem o preto. Mas tanto o branco como o preto são cores que a gente não usa, né? O branco a gente praticamente não usa. Claro, pode-se usar, claro que pode-se usar. Tanto o preto também. Mas são cores que a gente tem uma certa reserva, não usa tanto, mas é lógico que é livre, você pode usar. Essa é uma espuminha que tem aqui pra gente enxugar o pincel. Então, quando eu saio, né, o artista sai para pintar, ele pode, então, já ir com o godezinho, facilita para ele. Ou senão ele vai trabalhar em casa mesmo, né? Essa paletinha é muito legal, da marca aí, ó, Sakura Koi, tá? Tem mais sim, tem várias e várias marcas que vocês vão encontrar, tem da Faber-Castell, escolar, tem essa daqui que é muito legal também, que é da marca Molin, deixa eu abrir aqui pra vocês. Ui, não tô conseguindo abrir, gente, abri. Ela já vem até com um pincelzinho também, ó, tá vendo? E são várias cores, ó. A pastilhinha dela é grande, ó, tá vendo? Também é uma aquarela para quem tá começando, né, escolar, etc, boa. Tem uma aquarela também com essa daqui, ó, que é a da Pebel. Ela vem na latinha, aqui esse espacinho dá pra fazer as misturinhas, tá vendo? Ó, são as cores. E o legal também, quando você compra a tinta em pastilha, é que você pode comprar separadamente as pastilhinhas, ó, tá vendo? Muitas marcas vendem separadamente as pastilhas. Deixa eu fechar aqui. Então, aquarela, essa aquarela é uma aquarela importada também, tá? E que mais? Existem também os lápis de cor, viu, pessoal? Além das tintas, que são a aquarela, né, que são tintas aquarela, existe lápis de cor aquarelável. Então, os lápis de cor aquareláveis também se transformam em aquarela. Existem lápis de cores escolares, né, para quem está começando, e também existem lápis de cor aquareláveis que tem um nível mais profissional. Esse aqui é um lápis de cor muito bom da marca Caran d'Ache, não sei se é assim que pronuncia mesmo, do jeito que eu pronuncio, e ele é sensacional, esse lápis de cor aqui. A pigmentação dele é ótima e ele, quando você passa a água, ele dilui mesmo e vira aquarela, se transforma em aquarela. Então é muito bom. Hoje tem também canetas que são aquareláveis, né? O mercado, graças a Deus, ele tá expandindo muito a variedade de materiais. Então o artista tem uma forma legal aí de estar encontrando materiais variados, né? Esse daqui são a tinta líquida, né? Então eu falei pra vocês que tem a pastilha
em bisnaga, que é essa daqui que eu mostrei, que a gente vai põe no godezinho, vai diluindo. E existem as líquidas, que elas são muito pigmentadas. Essas daqui são da marca Corfix. Esse é o vermelho, vem bastante, ó, tá vendo? No vidrinho. E são ultra mega pigmentadas, são muito boas, eu gosto bastante. Porém, eu sugiro para você começar com a pastilha ou com a bisnaguinha, porque é mais fácil de trabalhar do que com a líquida. A líquida tem que tomar muito cuidado, porque essa cor, ela pigmenta tanto que se isso aqui, esse vidrinho abrir, ou você deixar cair dentro da sua mochila ou da sua bolsa, alguma coisa, vai fazer um estrago danado. Então, é uma aquarela também gostosa pra gente poder usar. Gente, se eu for falar pra você qual que é a melhor, qual que eu devo comprar, ou essa, aquela, você vai comprar a qual você tem acesso, qual o seu dinheiro também você tem a disponibilidade de estar comprando, e você pode ir fazendo que nem eu vou agregando, né? Então eu não menosprezo marca, essa marca não, essa sim, essa não, eu vou agregando aos materiais, eu vou sempre agregando, então eu vou sempre, uma vai ajudando a outra, eu sempre falo isso, porque ainda mais quem trabalha com arte, com desenho, pintura, é legal conhecer as marcas variadas, então nunca menospreze, tá? Se tem uma marca que é mais baratinha, por exemplo, essa aqui da Acrylex, que é super baratinha, mas de repente é legal eu estar conhecendo para eu poder falar dela, para eu poder ver como que é, e de repente eu uso essa daqui da Van Gogh, da Royal Talens, eu vou conseguir comparar uma com a outra, né? Então só usando, o que eu quero dizer para você é que só usando mesmo que a gente consegue descobrir qual marca a gente vai se adequar melhor, se eu vou gostar mais da pastilha, se eu vou gostar mais da bisnaga. Não é um material que é muito fácil, principalmente em cidades pequenas você vai sentir uma certa dificuldade para encontrar marcas variadas, por isso que você vai acabar tendo que comprar mesmo pela internet e pesquisando valores, porque às vezes a mesma marca em locais diferentes, né, tem preços diferentes. As bisnagas tem de marcas variadas, né? Existe, por exemplo, a bisnaguinha da linha Van Gogh, também da Royal Talens, a bisnaguinha da Van Gogh, ela vende separada também. Então, se acabar alguma cor daqui, dessa pastilhinha, eu posso comprar separada, ou se eu quiser alguma cor a mais, eu posso também comprar, e vou aumentando aí a gama de materiais. Vamos falar agora sobre pincel, tá bom? Vamos falar sobre pincel. Eu já falei sobre papel, sobre tinta, e agora chegou a vez dos pincéis. Eu vou pegar aqui os pincéis para a gente conversar sobre isso. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa oficina, do nosso curso aí de aquarela. Gente, os pincéis que vocês vão usar para aquarela sempre tem que ser pincéis macios. Coloca isso na sua cabeça. Não usa pincel duro, é pincel macio, tá? Pincel macio. Ou de cerdas naturais ou de cerdas sintéticas, porque hoje em dia as cerdas sintéticas elas estão realmente muito boas, tem muitos pincéis de cerdas sintéticas que são muito macios, e os pincéis para aquarela eles são pincéis alongados, né, redondos, certo? Como esse aqui. Tem também no mercado pincéis com reservatório de água, tá? Eu vou até contar para vocês que antes eu só usava pincéis assim tradicionais, né? Desses redondinhos, alongados, mais fininhos para detalhes, outros mais maiorzinhos, a espessura. Quando você for comprar, você pode comprar alguns mais grossinhos, né? E outros mais fininhos para você ter pelo menos uns 2 ou 3 tipos de pincel. Lembrando que os pincéis chatos eu também posso utilizar para pintar grandes áreas ou áreas maiores. Os pincéis maiores, com cerdas mais largas, são para pinturas maiores, né? Se você vai fazer uma pintura
tamanho A5 ou até mesmo A4, um pincel, por exemplo, como esse aqui, tá de bom tamanho. Ó, aqui eu tô sem a numeração, mas existem vários tipos que você pode comprar. Não compra só um, se você tem como comprar um só, tudo bem. Esse aqui, por exemplo, é meu fofinho, meu queridinho. Olha só a espessura dele, ó, tá vendo? Ele contém reservatório de água. Esse reservatório você vai colocar água dentro desse reservatório de plástico, ó, tá vendo? E quando se você for pintar fora ou sair, você vai apertando esse reservatório e a água vai saindo. Então, lógico que você pode mesmo assim, né, ter aí na sua mesa um pote com água, né, um potinho com água. Mas se você for pintar fora de casa, sair aí para os jardins ou para um local aberto, o pincel com reservatório é maravilhoso por conta, né, que você vai apertando e a água vai saindo. Mas para pintar em casa é interessante e muito importante você ter um vidro com água, né? Eu sugiro até que você coloque dois vidros com água, porque esse vidro, lógico que a água você pode, se você tá na sua casa, você pode levantar e ir trocando, mas se você não quiser ficar levantando toda hora, você pode colocar uma água limpa aqui do lado e usar uma mais para limpeza e deixar a outra, né, para alguns detalhes. Então é bom sempre ir usando uma água limpa, porque se você usa uma água que já está suja de tinta, quando você for passar no papel, você tá achando que tá com o pincel limpo e de repente não tá. É importante também ter um paninho para você enxugar o seu pincel quando você está usando. Então você lavou o seu pincelzinho, ok? Você vai enxugar esse pincel. Lembre-se sempre de cuidar do seu pincel. As cerdas do seu pincel, elas devem ser muito bem cuidadas e muito bem tratadas, porque um pincel sujo, né, ele acaba estragando mais rapidamente. E pincel é caro, né, pessoal? A mesma coisa, a mesma dica. Quando for comprar o pincel, você pode, se quiser, comprar o pincel chato, que é esse pincel mais quadradinho aqui, ó, tá vendo? Esse é o pincel chato. Você pode comprar, não é obrigatório, mas se quiser você compra. Mas o que é essencial para quem tá começando é o pincel redondo aqui, ó, de cerdas arredondadas, tá bom? Esse pincel longo aqui, ó. E aí você tem a numeração, pode ser alguns mais finos, outros maiorzinhos, né? Depende aí do tamanho do que você quer alcançar com as suas pinturas. O que mais que a gente tem que ter? Um godezinho, tá? Para fazer misturinha. Não precisa comprar assim nesse formato, não. Você pode usar um isoporzinho daqueles brancos, sabe? Ou colorido aí, mas o bom é que seja branco, isoporzinho. Ou então é legal também um piso, tipo ladrilho, né? Um piso branco para fazer as misturinhas. E quando a tinta seca, é só ir lá com o pincel molhado, que ela vai se diluir de novo e você vai poder usar quantas vezes até acabar a tinta. Vamos então passar agora para a fase de experimentação, né? Vamos fazer alguns exercícios, conhecer como que é a tinta. Vamos lá? Vamos então passar agora na fase de experimentação. Vamos experimentar, vamos sentir, né? Faz de conta que então eu quero conhecer, faz de conta que eu vou conhecer pela primeira vez como que é. Eu peço até para que você faça isso. Quando você comprar os seus materiais, você for fazer pela primeira vez, vá cru, assim, sabe? Sem expectativa. Claro, você vai criar expectativa, logicamente, mas se entregue, vá experimentando, sentindo a mancha, deixando a mancha tomar conta do papel e vá sem medo, seja ousado, experimente, né? Vá acrescentando cores, criando manchas. Você vai ver que coisa incrível que é, né? Uma folha em branco, ela a partir do momento que você dá a pincelada com a aquarela, vai se formando, parece mágica. É algo fantástico, fantástico. Gente, eu posso prender, e é interessante que eu prenda com fita o papel sobre a minha bancada.
sobre a minha mesa. Por quê? Eu tô falando isso pra vocês. Porque para ele ficar bem esticadinho. Aqui, como eu vou estar mexendo, né, a gente vai estar manuseando, eu não vou prender. Mas vocês podem usar, né, essas fitinhas, pode ser fitinhas, ou esses washi tapes aqui, por exemplo. Ó, esse aqui é da marca Molinho, ó. Muito bonitinho, muito fofinho. Você pode estar usando para prender a sua folha, ou então fita crepe, né? Alguma fita adesiva. Então tem que prender toda a volta. Deixa eu até pegar um exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa arte aqui eu prendi toda a volta dela, tá vendo? Vocês viram que ficou um espacinho em branco, tá vendo? Ficou essa margem. Então é legal que ficou como se fosse uma moldurinha branca, ó. Outro material que eu não vou ter aqui agora, que o meu acabou, mas que é interessante também para o artista ter, é um spray fixador. Porque quando a obra seca, ela já está pronta, eu posso aplicar, né, não colado, mas uma certa distância, se não me engano é 30 centímetros, um spray fixador. Tem de várias marcas, tem alguns que são brilhantes, mais opacos ou meio a meio. Eu vou aplicar para proteger e criar uma película protetora para minha arte, tá? Se a tinta é boa, de uma marca boa, ela tem uma boa pigmentação e também ela tem uma boa tempo de vida, né? Ela vai durar aí muitos e muitos e muitos anos, mas algumas marcas são, né, elas vão ficando mais clarinhas aos poucos, principalmente se elas tiverem muito contato com claridade, luz, etc. Mas é lógico, uma tinta boa, ela vai ter uma boa pigmentação e ela vai ter uma boa durabilidade também. Mas se você quiser usar o spray fixador, tem que ser sempre em local aberto, não pode aplicar um spray fixador verniz, spray fixador, dentro de um local fechado, com as janelas fechadas, pelo amor de Deus. Tem que ser sempre num local aberto, com boa ventilação. E o verniz fixador, né, ele vai criar essa película protetora e proteger a sua arte para que ela dure, assim, muitos e muitos e muitos e muitos anos, tá bom? Então vamos continuar. Eu não vou prender aqui, mas você pode prender para ficar bem fixo aí na sua bancada, na sua mesa. Então a gente vai agora começar a trabalhar. Eu vou pegar a de bisnaga e vou pegar algumas cores aqui. Eu vou pegar o vermelho, vou colocar no meu godezinho um pouco, tá bom? O legal é que um pouquinho faz um montão, vocês vão ver só. Um pouquinho de tinta vira um montão, porque ela vai se diluir. E vou pegar o verde, que é uma cor contrastante, né, com o vermelho. Ó. É um dos meus verdes favoritos, é esse aqui. Esse verde mais claro, tá? Então, eu peguei duas cores. E nós vamos começar a trabalhar. Eu vou mexer aqui na água, ó. Tá dando pra ver? Vou passar. Vou trabalhar com papel molhado. Eu posso umedecer todo o papel, deixar ele secar e vir depois com a minha pintura, com a minha arte. Como eu posso umedecer o papel e vir com a tinta em cima desse papel molhado. Eu vou até puxar um pouco o zoom para vocês verem certinho, ó. E conforme eu vou acrescentando água, essa mancha, deixa eu focar, vai se formando, tá vendo? Ó, se eu acrescentar mais água, essa mancha vai se expandindo. Viram? Ó, vou colocar mais tinta. E vejam quanto ela se expande. Certo? Mais água.
pincel estava sujo de tinta. Agora eu vou acrescentar uma outra cor. Então eu vou usar esse verde aqui, que é esse verde mais claro, que ele vai contrastar, né? É uma cor contrastante. Ó, do lado aqui, ó. E é lógico que eu posso ir trabalhando a mistura entre elas, entre as manchas. Vivi, eu posso usar a tinta mais seca? Sim. Aqui eu tô usando ela bastante diluída, porque o interessante da aquarela é trabalhar a transparência. Porém, eu posso vir com a tinta mais seca e usar menos água, ok? Não sei se está dando para notar que esse papel ele tem textura. Então, vocês estão vendo uns risquinhos? Isso pode ser algo maravilhoso ou tem artista que não gosta de muita textura no papel. Ó. Viram? Quando eu for mexer com aquarela, é interessante eu estar com a mão muito leve, muito leve. Eu não posso vir trabalhar com aquarela com a mão dura, rija. Pelo contrário, ela tem que estar leve. É como se a minha mão e o pincel ele estivesse dançando sobre o papel, né? Parece uma comparação boba, mas não é. É como uma dança mesmo. Quando vai dançar tem que ser leve. Vai dançar valsa, leve. Você vai deslizando sobre o papel. Ó, tá vendo? Sem medo de ser feliz. Se você está conhecendo pela primeira vez, vá buscando, né? Experimentar, conhecer, ver qual é o resultado, se eu faço isso, se eu dou uma pincelada assim, assim, assado. Tá vendo? Ó, eu tô fazendo aqui o quê? Experimentações. Eu tô experimentando para quando eu for fazer o meu desenho, eu vou, né, saber melhor lidar com a situação, conhecer o material que eu quero, né, usar, etc. Vamos usar agora uma outra aquarela. Vamos usar essa daqui da Kohinoor. Eu vou puxar aqui o zoom, aumentar mais, tá? Ó, vou colocar aqui. Vou usar essa daqui da Royal Talens, que eu gosto bastante. Vou pegar aqui um tom de azul, ó. E vou vir trabalhando aqui. Ó, tá vendo? Ó. Deixa a mancha ir se formando. É lógico que você pode ir administrando isso, mas você nunca vai conseguir guiá-la por completo, porque ela é livre para ir se formando no seu papel. Você pode trabalhar com ilustrações de animais, pessoas, retratos, como você pode trabalhar também com naturezas mortas e até mesmo ir para um lado mais abstrato, né? E trabalhando manchas. É uma terapia, não deixa de ser. É uma terapia principalmente para quem está passando aí por momentos difíceis, depressão, né? Às vezes está procurando uma atividade para se soltar, uma atividade para ter um pouco de prazer e para desligar dos problemas. Eu diria para você que a aquarela, ela faz isso de forma incrível e linda. Quem mexe com aquarela ou já mexeu, ou já fez curso, sabe o quanto é gostoso, né, aquarelar, né? Então, vamos aquarelar? Vamos! Existe uma técnica também que você pode jogar sal grosso deste de churrasco, sabe aquele sal grosso? Ele vai ficar cheio de manchinhas. E você, aqui é um curso básico, né? Eu não tem como eu passar tudo para vocês, a minha vontade seria, mas senão ficaria também um vídeo muito longo. Eu sei que ele já tá super comprido, então você pode jogar sal grosso, você pode trabalhar com as manchas de forma mais úmida, mais seca. Você vai escolhendo aí a forma que você vai se identificando mais. Você pode acrescentar outros materiais, como por exemplo, eu posso usar a caneta gel por cima. Lembrando que as canetinhas hidrográficas,
são canetinhas que eu posso usar também, só que se eu usar uma canetinha aqui, por exemplo, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Como ela é hidrográfica, se eu passar a canetinha, ó, aqui, ela vai se diluir, porque ela é uma, deixa eu até afastar aqui pra vocês verem. Ela se dilui, caiu água, ó, ela transforma, ela vai manchar, né? Ó, existem canetas agora que são canetas dessas assim, aquarela, ponta pincel também. E tem as canetas que são permanentes. Essa daqui, por exemplo, da Molin, é um marcador permanente. Essa aqui, se eu jogar água, ela não dilui. Então, eu posso, depois que secar, eu posso usar uma caneta para fazer detalhes, né? Aqui, por exemplo, ó, nesse desenho, que eu falei para vocês que eu usei técnica mista, eu usei caneta gel branca para alguns detalhes e usei canetas permanentes, como essa daqui, para fazer os detalhes da sobrancelha, dos cílios, da moça, do contorno. Então você vai brincando e vai descobrindo, misturando materiais. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? Ó, essa caneta é permanente. Então, ela não dilui. Eu posso usar água por cima, ó, que ela não vai manchar, tá vendo? Ó, não vai soltar a tinta dela. Diferente da hidrográfica, que eu posso brincar com ela, transformar ela em aquarela. Ah, eu falei pra vocês que eu ia mostrar também o lápis de cor, né? Existem vários lápis de cor aí, lápis de cor da marca Faber-Castell, aquarelável, e tem outras marcas, tem várias marcas de lápis de cor. Esse aqui da Carandache, eu ganhei de presente da minha irmã. Gente do céu, que lápis maravilhoso. Ele é um pouquinho caro, sim, mas é muito pigmentado, muito macio. Ó, a mina de cor dele é sensacional. Mas não precisa você comprar esse agora não. É como eu já tô trabalhando há muito tempo, né? Mas você que tá começando pode começar com os materiais mais em conta. Ó, tá vendo como ele dilui? Vai transformando em aquarela. Então veja quanto a pintura em aquarela, ela é incrível. Quantas possibilidades eu tenho de transformar e fazer uma arte que eu me sinta feliz, né, de criar, eu me sinta prazer, mas ao mesmo tempo também é uma arte bela, é uma arte bonita. E eu vou fazer um desabafo para vocês. Quando eu tinha meus 17 anos, isso já faz muito tempo, já lá para 1996, para ser bem sincero, eu não gostava de aquarela. Eu fui usar aquarela pela primeira vez e eu não gostei. Eu achei que não tinha nada a ver comigo, que eu gostava de uma pintura mais espessa, né, como a tinta óleo, etc, ou a acrílica, mas a tinta óleo, eu achava que a tinta óleo que era a técnica minha, era a técnica que eu gostava. Porém, com o tempo, gente, eu caí do cavalo, porque na verdade, cada dia que foi passando, os anos foram passando, eu fui me identificando cada vez mais com a pintura em aquarela, e hoje em dia eu falo para vocês que é uma das técnicas artísticas que eu mais gosto de fazer, de pintar, e eu vejo o quanto ela é benéfica, né? Não só nessa parte terapêutica, mas também na parte da arte mesmo, da criação, quantas possibilidades, né? Os exemplos que eu mostrei para vocês, olha só, né? Então, quando eu vou fazer o meu desenho, quando eu vou fazer a minha arte, eu posso traçar ou com uma lapiseira. Quando eu vou fazer a minha arte, eu vou traçar com uma lapiseira, né? É importante também eu falar isso para vocês. Eu vou traçar o rascunho, o esboço, né, da ilustração que eu vou fazer. Então, vou pegar o papel, vou traçar o desenho e o rascunho que eu tô querendo criar. Depois, né, mas eu tenho que fazer sempre com a mão bem levinha, porque eu não posso machucar o papel, porque o ideal não é
não ficar apagando o papel, porque senão você estraga a textura do papel ou estraga mesmo o papel em si. Então você pode até fazer vários exercícios com folha sulfite antes, etc, para descobrir o que você vai ilustrar. Depois você pode desenhar aqui, né, na folha original e fazer com a mão muito leve. E eu disse para vocês que a mão não pode estar rígida, não pode estar dura. Eu não uso só a munheca, só a minha mão. Eu uso o braço todo. Na verdade é o corpo todo, né? É o seu corpo, ele se entrega. Você tem que fazer, quando você está criando, você tem que se entregar aquilo que você está fazendo e fazer da melhor forma possível, né? Fazer arte é mudar, é quebrar barreiras, é mudar o mundo. Porque através da arte você passa as suas emoções, você transmite seus pensamentos, você pode fazer críticas. Você, quando vai pintar e vai criar a sua arte, você pode trabalhar com temas, como eu falei para vocês, animais. Eu posso trabalhar com o imaginário, eu posso trabalhar com a realidade nua e crua, ser humano, corpos de pessoas variados, né, anatomia. Então tem uma infinidade de desenhos. Eu traço com um lápis ou com uma lapiseira muito leve, né? É ideal que seja um lápis, né, um grafite B, para ser macio, e que se eu for apagar tem que ser ou com limpa-tipos ou então com uma borrachinha macia, para eu não deixar, né, aparecer o lápis. Mas se eu quiser, eu também posso deixar aparecer o rascunho quando eu for passar a tinta por cima. Aqui vocês não estão enxergando as linhas do rascunho, porque a tinta, né, tomou conta e eu tirei o excesso do grafite. Mas é isso então, gente. Eu falei todos os materiais, dos desenhos. O legal é você rascunhar antes. Você pode trabalhar o abstrato, você pode trabalhar as formas, variar nos materiais. Pode usar uma aquarela líquida, que ela vai ter um resultado... Aqui, eu vou pegar para vocês. Vai ter esse resultado aqui. Isso aqui é uma aquarela líquida. Vejam quanto ela é pigmentada, o quanto a mancha dela expande e cria essa mágica incrível, né? Que a gente fica até bobo, né? Olhando, tentando ver as formas, né? O que é isso? Que forma se criou? E tudo isso, quando eu passo a tinta, eu não imagino que ela vai se formar de tal forma. E ela acaba se formando e fica realmente incrível. Gente, eu vou ficando por aqui então. Eu agradeço cada um de vocês que assistiu até o final. Desculpa que ficou muito comprido, mas eu tentei passar um pouquinho do que é aquarela. Não dá tempo de passar muito mais do que isso. A ideia é que vocês façam em casa, coloquem em prática, estude. Tire nem que seja 15 minutinhos do seu dia para você mexer com aquarela, para você pintar com aquarela, para você conhecer. Compra a tinta, faz aquele exercício que eu falei para vocês, de experimentando cada tonalidade, misture uma cor com outra, né? Tenta entender ali aquele material que você comprou. Pode utilizar outros materiais, como canetinha, que é um material bem acessível, você pode comprar, você pode utilizar também, e agregando outros materiais aos seus, e você vai assim fazendo a sua arte. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Muito obrigada por tudo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida podem colocar aí nos comentários. E muito obrigada por tudo. Um super beijo da Vivi e tchau pra vocês. Última coisa que eu falo sempre, né? A 4 ventos eu tô falando a minha frase, meu mantra. Vamos colorir esse mundão. Vamos encher ele de cor, vamos encher ele de vida, vamos encher ele de amor e de alegria. Nós estamos precisando disso, né? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tchau pra vocês.